Esta não é apenas a história de um homem, é a história de uma dor que não foi causada por escolha própria, uma fuga feita às pressas, uma queda que o marcou para sempre e uma graça inesperada e surpreendente que chega quando tudo parece perdido. É a história de alguém que perdeu tudo, mas encontrou um lugar onde ninguém o julgava pela aparência, onde ninguém o via como defeituoso, onde ele era tratado como um filho. Mesmo que sentisse um fardo, seu nome era Mefibosete. Sua história começa muito antes da queda, começa com um nome, com uma linhagem, com a guerra invisível entre tronos, promessas e pactos de sangue. Vamos voltar no tempo antes da queda, antes da fuga, antes da dor. Era uma manhã comum no palácio de Gibé. O sol, em seu esplendor matinal, banhava as paredes de pedra do majestoso edifício real. Os raios dourados penetravam pelas janelas altas, projetando sombras dançantes pelo salão principal. O aroma suave de incensos e especiarias impregnava o ar, criando uma atmosfera de serenidade e grandiosidade. Os servos, vestidos com túnicas impecavelmente brancas, moviam-se com diligência e silêncio, preparando meticulosamente a mesa destinada ao rei. A cada passo dado nos corredores polidos, ecoava o murmúrio sutil dos que se curvavam diante do poder da monarquia. As tapeçarias ricamente bordadas nas paredes retratavam cenas de batalhas vitoriosas e festividades reais passadas. No entanto, por trás da fachada de opulência e tranquilidade, segredos sombrios e intrigas palacianas começavam a minar as fundações do reinado de Saul. O sol entrava suavemente pelas janelas altas, banhando o salão do palácio em uma luz dourada e reconfortante. As sombras projetadas pelas colunas de mármore dançavam no chão polido, criando um jogo de claridade e escuridão que ecoava a dualidade daquele lugar. O ar impregnado com o aroma do incenso, misturado com as especiarias trazidas de terras distantes, despertava os sentidos e transportava os presentes para um estado de contemplação quase místico. A cada feixe de luz que atravessava as cortinas finas, revelava-se um cenário de esplendor e majestade, contrastando com a inquietação que se ocultava por trás das paredes suntuosas. Enquanto os servos se moviam em silêncio, cada passo ecoava como um sussurro no salão, como se o próprio palácio estivesse contendo segredos milenares em suas paredes centenárias. O aroma das especiarias no ar era uma sinfonia de fragrâncias exóticas que transportava os presentes para terras distantes. Cada ingrediente trazia consigo uma história de comércio, viagens marítimas e segredos milenares. O incenso queimava lentamente em vasos de ouro, liberando nuvens perfumadas que se entrelaçavam com as notas cítricas das especiarias orientais. Os servos, meticulosos em seus afazeres, arrumavam a mesa real com talheres de prata reluzente e taças de cristal lapidado. O som suave dos utensílios, sendo dispostos sobre a toalha de linho, ecoava pelo salão, criando uma melodia discreta e harmoniosa, enquanto os raios do sol acariciavam as tapeçarias nas paredes. Os aromas exóticos preenchiam o ambiente com uma aura de mistério e sofisticação. Os guardas, vestidos com armaduras reluzentes forjadas pelos melhores artesãos do reino, marchavam com uma precisão militar impressionante pelos corredores de pedra do palácio. Seus passos ecoavam como trovões abafados, reverberando pelas paredes adornadas com tapeçarias que contavam histórias de batalhas épicas e conquistas gloriosas. Cada guarda exibia em seu elmo o emblema real, um símbolo de lealdade e bravura que inspirava respeito e temor em todos que cruzavam seus caminhos. A presença imponente dos soldados conferia ao ambiente uma atmosfera de segurança e vigilância constante, como se estivessem protegendo não apenas o rei, mas também os segredos ancestrais que permeavam os salões do palácio. A aparência de estabilidade no palácio de Gibea
Era como uma máscara brilhante que escondia as fissuras e traições que minavam as fundações do reinado de Saul. Enquanto os corredores reluziam com o reflexo da luz solar, os murmúrios dos servos ecoavam como um presságio sombrio, indicando que nem tudo estava em harmonia na corte real. Por trás das cortinas de linho puro e das tapeçarias ricamente bordadas, segredos antigos se entrelaçavam com as intrigas do presente, criando uma atmosfera de tensão latente que pairava sobre o palácio como uma nuvem carregada prestes a desabar. A atmosfera de tensão no palácio de Gibeia era palpável, como se cada parede tivesse ouvidos atentos e cada sombra escondesse segredos milenares. Enquanto o sol banhava as paredes douradas do salão principal, os corredores sussurravam histórias de traição e lealdade, de alianças quebradas e promessas não cumpridas. Os murmúrios dos servos ecoavam como prenúncios sombrios, indicando que o reinado de Saul estava prestes a enfrentar desafios inimagináveis. Por trás das cortinas de linho puro e das tapeçarias ricamente bordadas, os olhos atentos dos guardas testemunhavam encontros secretos e conspirações silenciosas. O reino vivia sob uma máscara de normalidade, enquanto as fundações da monarquia eram minadas pela intriga e pela ambição. Enquanto os generais se reuniam em segredo e mensageiros chegavam com relatórios de guerra, o rei Saul permanecia enclausurado em seus aposentos, consumido pela paranoia e pela desconfiança. Sua mente, atormentada pelos fantasmas do passado, o levava a tomar decisões precipitadas e perigosas, afastando cada vez mais seus aliados leais e atraindo inimigos ocultos. Enquanto o eco dos conselheiros ressoava nos corredores do palácio, a sombra da instabilidade pairava sobre o trono de Israel, sinalizando tempos turbulentos e desafiadores que se aproximavam rapidamente. Mefibosete, com seus cachos negros saltitantes ao vento, corria descalço pelo salão central do palácio de Gibeia. Seus olhos brilhavam de alegria e inocência, enquanto ele se divertia com sua imaginação fértil. Cada canto do palácio era um mundo novo a ser explorado, cada tapete uma terra desconhecida a ser conquistada. Ele balançava um pedaço de tecido colorido como se fosse uma bandeira real, proclamando-se o rei dos brinquedos improvisados. Os servos sorriam diante da pureza da criança, lembrando-se de tempos mais simples e felizes. Mefibosete não carregava o peso das intrigas palacianas, nem a sombra das traições que pairavam sobre sua linhagem. Para ele, aquele salão era apenas um grande playground, onde sua imaginação podia voar livremente, sem as amarras da realidade cruel que o aguardava fora dos muros do palácio. Mefibosete, com seus cachos negros saltitantes ao vento, corria descalço pelo salão central do palácio de Gibeia. Sua risada ecoava pelas paredes de pedras centenárias, preenchendo o ambiente com uma alegria contagiante. Os raios do sol dançavam em seus olhos brilhantes, enquanto ele se aventurava por entre os móveis imponentes e os tapetes luxuosos. Cada passo era uma dança, cada gesto uma representação teatral de coragem e ousadia. Ele se imaginava como um valente cavaleiro, em busca de aventuras, enfrentando dragões imaginários e resgatando princesas fictícias. A inocência de sua infância o protegia das sombras que pairavam sobre o reino, permitindo-lhe viver em um mundo de fantasia e encantamento dentro dos limites dourados do Palácio Real. Mefibosete, com seus cachos negros dançando ao vento, percorria os corredores do palácio descalço e sem preocupações. Seus olhos brilhavam com a curiosidade e a inocência de uma criança que desconhece as sombras do mundo adulto. Cada passo ecoava pelas paredes centenárias,
criando uma sinfonia de alegria e liberdade. Ele se via como um explorador destemido em busca de tesouros escondidos nos cantos mais remotos do palácio. Os servos sorriam ao vê-lo, lembrando-se de suas próprias infâncias perdidas no tempo. Para Mefibosete, cada sala era um novo mundo a ser descoberto, cada objeto um artefato mágico em suas mãos, ágeis e imaginativas. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que vive escondido em Lodebar emocional, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam a luz por trás das sombras.